e com uma estrutura de conselhos, né, conselhos que dão suporte para esse rei. Ele fica até o fim da vida, ele é vitalício. Quando morre, a Assembleia toma a organizar novamente essas eleições e a partir daí escolhe o novo rei. Bom, o Senado e outras assembleias ficam de olho no poder, tentando estabelecer ali um foco maior de poder, não só com um cara, mas com um pequeno grupo. Só que esse pequeno grupo vai ser diferente de uma oligarquia. E vão estabelecer então a república, onde todos aqueles que são privilegiados, que ficarem fora do poder, serão representados por esses que estão no poder. Então essa é a República Romana, estabelecida a partir, né, digamos, de Roma, né, inventada em Roma, esse sistema representativo. E como é uma estrutura, no final das contas, baseado na estrutura representativa, é também, aliás, voltada para a questão de eleitoral, e além de eleitoral, com um mandato por tempo. Diferente das oligarquias. As oligarquias, normalmente, uma vez que tu acessa o poder, tu não sai mais. É um pequeno grupo no poder que fica lá quase que permanentemente até o cara morrer. E aí é substituído pelo outro cara. Ou, né, no caso, nesse sentido. Então, existem uma série de grupos, por exemplo, se pegar Esparta tinha a Gerúsia, tinha a Ápela, né, tinha o Eforato, e os caras ficavam até praticamente a morte. Não existia um rodízio, e não existia essa questão das representações. Né? O cara estava no poder ali, muitas vezes se beneficiava com o poder. E não precisava chamar outros para votar, ou para decidir, ou para aconselhar. Não, era um grupo que estava ali que tomava conta. Aqui já não. Aqui nós temos o sistema representativo e ainda o sistema eleitoral, de rodízio de pessoas. Então, uma hora o cidadão está no poder, outra hora um outro cidadão está no poder. É óbvio que a gente tem que limitar. O que é o cidadão? Quem são esses cidadãos? Né? Então, aqui no começo, a gente vai ver que o patrício é o cidadão. Outro detalhe interessante, deixa eu abrir a porta aí para a Frida, porque a Frida ficou no quarto. Outro ponto interessante é pensar que, no final das contas, diferente dos gregos, das cidades gregas, né, como os atenienses e espartanos, a estrutura aqui de cidadania ela vai se abrindo ao longo do tempo. Então, uma hora se a gente for pensar na questão dos atenienses, também ocorre essa abertura, mas é uma abertura, é uma abertura mínima na Grécia. Em Atenas, aliás, né? Quando a gente tem lá os Eupátridas, daí vamos estar os Demiurgos e os Geórgos. Ponto, acabou, fechou ali. Aqui, Roma não. Roma não está preocupado se o cara é estrangeiro ou não é estrangeiro. O cara tem que ser homem livre para poder se estabelecer como um cidadão ao longo da República e do Império. Então, Roma vai se abrindo, mas vai se abrindo de tal modo que aceita, inclusive, ex-escravos ou libertos. O cara foi conquistado por outro grupo. Então, o romano conquistou um outro povo, tornou o outro povo escravo. Em um determinado momento, esses caras se tornaram livres. Aliados ali e tal, aliados, muito bem, ficaram livres. Poderiam, muitas vezes, até ser cidadãos romanos, na República, já. No Império tem uma lei, que vai ser, depois a gente vai comentar sobre isso, mas é a lei o Edito de Caracalla, que também prevê essa estrutura de função de cidadãos, homens livres no Império. Todos os homens livres se tornam cidadãos. Todos. Não tem aí uma estrutura como era antes ali na República, que era, pô, o povo ficou sendo aliado ali, pá, esse povo não vai ser mais escravo. Não pode mais escravizá-lo. E aqueles escravos que se tornaram livres, bom, esses aí até podem se tornar cidadãos. Claro que a preocupação dos romanos aqui está muito mais na questão das votações. Para tu votares, tu tem que ir na cidade de Roma para votar. Não tinha todos, não tinham condições de ir para a cidade de Roma votar. Não tinha condições. Tá? Muito bem, então continuamos. Eu estou só fazendo essa introdução aí para aqueles que não estavam atentos ou faltaram. Então, dentro da República, o poder ficou na mão da aristocracia. Essa aristocracia são os patrícios. Os patrícios, que, como vimos, eram um grupo de elite, de latifundiários, de privilegiados. Então, aqui, patrícios, sendo os grandes
latifundiários escravistas. Escravistas, num primeiro momento, não, né? Mas eles vão ter principalmente clientes na República também. No começo, eles são clientes e plebeus, mas clientes. Quanto maior o número de clientes, melhor, ou mais status tem uma família de patrícios. Muito bem, mas futuramente vão ser escravistas, como Roma toda. Então, nós temos o Senado, as assembleias e tudo certo. Nas magistraturas, nós também temos patrícios. Tudo acontece em torno dos patrícios. Nós temos os cônsules, número de dois cônsules. Nós temos esses cônsules sendo os que acabavam tendo um poder importante. Vejam que tem 2 cônsules já aqui, então esses 2 cônsules, eles chefiam praticamente o Senado, as assembleias. Então, claro, são 2 caras importantes até para determinar se fazem guerra ou não. Então, eles que vão decidir, até nomeando um ditador, caso tenha um problema na cidade, né, um problema de guerra civil, como terá no final da República. Nós temos os pretores, aqueles que mexem com a justiça, os censores, aqueles que organizavam os habitantes, os edis, que conservavam as cidades, são espécies de prefeitos de bairros, então são vários edis, e os questores, que vão ser os caras da administração pública, do tesouro público na estrutura da contabilidade, do dinheiro, e aí por diante. Além desses, nós vamos ter, então, com o tempo, né, a reivindicação dos plebeus por participação política. E, obviamente, agora eu estou partindo de um princípio de tempo, perfeito, que a gente está voltado ali para o século VI, V, IV, então a gente vai com o tempo estabelecendo ali as reivindicações para os plebeus. Os plebeus entram numa situação em que eles querem ampliar os seus direitos, e só a partir de uma organização que eles vão obter vantagens políticas. Uma vez que eles conseguem essas vantagens políticas, existirá então, aqui eu retorno ao slide, estava indo para frente, agora voltei, eles retornam aqui tendo possibilidades de serem representados a partir do tribunato da plebe, dos tribunos da plebe. Esses tribunos da plebe eram 2 patrícios que representavam os plebeus. Então, isso quando os plebeus conseguem já algumas vantagens políticas de representatividade. Eles não se representam, mas eles são representados por 2 patrícios, que são os tribunos da plebe. Esses patrícios tribunos, esses tribunos da plebe, representam então os interesses da plebe. E não podem ser ameaçados, não podem ser parados na rua, no caso, agredidos, por estarem representando esses plebeus. Tá? Eles têm uma imagem aí mais distinta nesse sentido. Fala. Alguém aumentou. Professor, mas por eles serem patrícios, não tinha, tipo, eles não iam mais pelo que os patrícios queriam, assim, fingindo que estavam representando, ou eles representavam de verdade, assim? A tendência aqui é pensar que esses patrícios deveriam agir para representar os plebeus, mas muitas vezes isso não era satisfatório para os plebeus. Agora, óbvio que com o tempo ainda, Manu, esses tribunos da plebe passaram a ser plebeus. Perfeito? E aí eles começaram a se representar. Uma vez se representando, os plebeus começaram também a ter participação em todas as magistraturas, e eles conseguiram ainda fazer com que esses tribunos se tornassem um número maior do que 2. Eles passaram a ser 10 tribunos, perfeito? E aí, plebeu, todos os 10, ou no caso, não tinha mais patrício representando os plebeus, eram plebeus representando plebeus. O máximo que a gente vai obter depois, meados, né, a partir do século 3, 4, 3, 2, que é 3, 2 é para frente, 3, 2 antes de Cristo, é ter, por exemplo, pessoas no tribunato que vão ser nobilitas, que é um outro grupo social que a gente vai ver na sequência. Mas daí passam a eles mesmos se representarem. Tá? É óbvio que no começo poderia ser ali meio estranho, né? Patrício representando plebeu. Ah, vamos aumentar os tributos dos plebeus. Daí vem os caras dizendo não. Os próprios patrícios representando plebeus dizendo não, não vamos aumentar. Porque eles poderiam vetar as leis contrárias aos plebeus, né? Que eram prejudiciais aos plebeus. Mas então, quando isso vai acabar se tornando algo muito forte para os próprios plebeus? Quando os plebeus assumirem, de fato, o tribunato da plebe. Bom, então, oi, fala.
Os cli... Perfeito, perfeito. Os clientes, como eles eram normalmente estrangeiros, chegando em terras, ou ex-plebeus que perderam as suas terras primeiro lá, esses acabaram não tendo força política. São como aqueles, os tetes, ou tetas, aqueles dos atenienses. Né? Eles não conseguem força suficiente para poder se representar, se fazer representar, ter força política na cidade de Roma, por exemplo. Não vão ter chance, porque é muito estrangeiro também. E aí, neste momento, deixa de ser, eu estou falando do início da República, né? Deixam de ser possíveis de ser cidadãos, de ser cidadãos. Tá? Num futuro, quando começam a abrir essa estrutura de cidadania, aí os clientes que conseguem são homens livres ainda, aí eles vão acabar sendo colocados como cidadãos romanos. Mas nesse primeiro momento, não. Tá? Então, aqui nós estamos falando dos plebeus que conseguem acessar o poder inicialmente. Então, por muito tempo, nós vamos observar que eram plebeus e, posteriormente, plebeus e... desculpa, errei. Por muito tempo a gente vai ver que são patrícios, depois patrícios e plebeus. E, posteriormente, abre ainda mais a cidadania para outras pessoas que são, no final das contas, homens livres. Né? Ou ex-escravos, homens livres. Então, com o tempo, e a gente está falando aqui no século V, no século IV, vocês compreendem que tudo é antes de Cristo. Então, aqui é século V, depois antes de Cristo, aí vem o século IV, antes de Cristo, depois vem lá o século III, obviamente, antes de Cristo, e aí vai, perfeito? 2, acabou meu slide aqui, 1, tudo antes de Cristo, antes de Cristo. Já perdi o slide. E aí vai entendendo a 1, perfeito? Por isso que começa com 450 e termina em 300, porque a gente está indo em direção ao 1 nascimento de Cristo. Né, Eduardo? Boa. Beleza. Então, com o tempo, nós vamos começar a perceber vantagens e possibilidades dos plebeus conseguirem vantagem, né, conseguirem participação. Ou pelo menos não serem tão... as leis não serem tão abusivas para os próprios plebeus. Observem as leis das 12 tábuas. As leis das 12 tábuas são as leis escritas. Se nós formos fazer algum tipo de comparação com os atenienses, essas leis escritas foram também uma das primeiras a serem colocadas lá com Drácon. Lembra do Drácon? Né? O Drácon, que eram as leis severas. Lei escrita acaba sendo engessada. Né? E por isso que acaba sendo lei severa. Porque, não, no final das contas, olha só, as pessoas começam a conhecer as leis porque elas estão escritas em 12 tábuas de bronze. Beleza? E aí tu para de permitir aqueles abusos de, olha, eu conheço a lei dessa forma. Não, não é mais dessa forma, meu amigo. Está escrito ali, então interpreta, é só isso. Mesmo que hoje, interpretar uma frase é complicado. Né? Até hoje. Tu pega o judiciário e cada um interpreta de uma maneira. Mas, e as pessoas também, né? Fora isso. Então, no final das contas, é isso. Mas beleza, não estou falando mal de ninguém, ok? Beleza. Então, vai que a minha mãe é juíza. Não, tô brincando. Ou, como é, desembargador. Não, teve vários estresses aí, né, nesses últimos dias. Foi por isso que eu citei. Mas vamos lá. Então, as leis das 12 tábuas. Plebeus conhecem as leis e começam a impedir os abusos. Né? Então, muito bem. Aqui é bronze mesmo, não é madeira, tá? É bronze. Tabletes de bronze. Primeiro vai ser em madeira, depois em bronze. Sei lá. Não tô brincando, é bronze. Bom, outro detalhe das leis, as leis tornam-se, né, no final das contas, escritas. Outro detalhe, a lei Canuleia. A lei Canuleia permite, no caso, casamentos entre plebeus e patrícios. Isso no século V ainda. Outra lei, leis licínias sextias. Participação dos plebeus no consulado. Então, agora, nós temos aquele consulado que tinha, eram dois, número de 2, agora vai ter que fazer com que um cônsul seja patrício. Isso é um grande avanço para os plebeus, sendo que um também tem que ser plebeu. Isso. Bom, então um plebeu patrício já ganha um destaque, porque são esses caras importantes aí, chefiavam, né, toda a administração, todo o executivo, né, no final das contas, e nomeavam, aliás, o ditador temporário.
Outro detalhe, dentro dessa sequência, depois da Licínia Sextias, nós temos a abolição da escravidão por dívida. E ainda o acesso a todas as magistraturas por volta do ano 300. Então, todos esses pretores, censores, edis, questores, né, tribunos da plebe, tudo isso vai ser, então, a partir daí, nós temos os próprios plebeus se fazendo colocar, né, dentro dessas magistraturas. Óbvio que por mais que nós tenhamos os plebeus estabelecidos no poder, estabelecidos em cargos, eles não serão nunca senadores. Eles não conseguem acessar o cargo do Senado. O Senado é restrito aos patrícios. Tá? E ainda, nós temos as diferenças sociais continuam existindo. Tu sabe muito bem quem é o patrício e tu sabe muito bem quem é o plebeu. Mesmo os dois tendo lá o mesmo cargo dentro do edil, sendo os dois edis. Mas tu sabe quem é o patrício e quem é o plebeu. E aí vem de uma estrutura, né, de família, de cultura, né, nesse sentido. Tá? Pelas vestes, pela própria vestimenta, tu consegue perceber quem é o patrício, quem é o plebeu. Nessas questões, o plebeu é um cara que acaba sendo muito mais simples do que o patrício. O patrício vai ser um, um aristocrata, um latifundiário, um cara que tem uma família por trás que pode dar, que ganhou uma herança, ou que no final das contas acabou tendo possibilidades de continuar sendo privilegiado. O plebeu não. O plebeu vai sofrer bastante aqui nesse período da República. E a gente já vai ver por quê. Bom, a partir do século III, não, desculpa, errei. A partir do século V, a.C., nós começamos a ver, então, essas grandes expansões territoriais. Essas grandes expansões territoriais fazem com que os romanos de uma cidade, a cidade-estado de Roma, passa a controlar o amplo território que vai sendo, aos poucos, conquistado. Obviamente que com o território conquistado vem também escravos. Então, uma série de escravos são jogados para Roma. E jogados significa dizer que vão parar nas mãos dos patrícios. Se nós temos expansões territoriais, obviamente, nós vamos observar também pessoas lutando como soldados. Existirão os soldados. Esses soldados romanos são convocados. E quem serão os convocados? Os plebeus. Os plebeus serão soldados romanos em tempo, né, em determinados períodos. Então o plebeu vai ter que abrir mão da sua terra, da sua propriedade, da pequena propriedade, já que o plebeu é pequeno proprietário, para justamente se fazer presente nas guerras, porque eles são convocados. Guerras de expansões territoriais. Então, conquista-se terras, conquista-se escravos. E aqui é sempre um vínculo forte. Terras, escravos. Terras, escravos. Terras, escravos. Quanto mais terras, mais escravos. Sempre. Então, essas terras sendo conquistadas, essas terras vão sendo conquistadas ao longo do tempo, e uma parte dessas terras vão para o Estado, que é o agir públicos. Outra terra, e aí o Estado usa da forma que acha mais conveniente. Ele pode arrendar, inclusive, essa própria terra do agir públicos, mas que fica reservada ao Estado. Outra parte vai ser arrendada, sem dúvida alguma. E vai ter uma parte de uso comum. Mas é óbvio que, com o tempo, tudo isso aqui acaba parando nas mãos dos próprios patrícios. Os patrícios conseguirão, de todas as formas, concentrar terras nas suas mãos. Ou seja, as famílias patrícias romanas conseguirão elas ficar vinculadas, ficarem com as melhores terras, em tudo que é lugar. Aí tu vai dizer, tá, mas era um grande espaço, as famílias patrícias vão pegar todas as terras, e eu vou dizer, claro que não. Imagina, pô, o cara conquistou toda a Península Itálica, conquistou a Grécia, conquistou a norte da África, conquistou a Península Ibérica, conquistou a Gália, conquistou a Ásia Menor, tu acha que vai ter patrício para tudo isso? Claro que não. Só que, à medida que eles vão conquistando espaços, eles também vão fazendo alianças com os povos conquistados. Então, uma elite local parte de um princípio que uma elite local também vai ficar com essas terras, administrando em nome dos romanos. E aí entra o imperialismo, dentro da república. Porque nessas terras conquistadas também vamos ter ali a cultura romana sendo empregada.
Então, se a cidade de Roma é uma cidade que cresce e que tem certos costumes, esses costumes romanos passam para os outros lugares, para os outros lugares, para as outras áreas. Tudo certo? Ou eu estou divagando muito aí fora do negócio? Tá tudo certo. Isso vai estar escrito na sequência, tá? Mas então, maior parte dessas terras, praticamente todas essas terras, vão parar nas mãos dos patrícios, principalmente as terras mais próximas a Roma, obviamente. Se um patrício precisa ir votar em Roma, é óbvio que ele vai ter que ficar perto de Roma. Os locais mais distantes vão ter aqueles aristocratas locais das terras que foram feitas, que foram conquistadas, mas que foram feitas alianças com as elites locais. Então, só para vocês terem noção, esses do século V a.C. até o século III a.C., toda a Península Itálica vai ser conquistada. Toda a Península Itálica. Tá, demora tempo, beleza. Só que é um tempo em que esses soldados aqui são plebeus, pequenos proprietários, que vão para a guerra, que ficam meses na guerra. Tem que ir, lutar, voltar. Bom, a partir do século III, nós temos avanços. Avanços nas ilhas, avanços na Ásia, na Península Grega, na Ásia Menor, na sul da Gália, na Península Ibérica e no norte da África. Então, aí entramos em conflito com as guerras púnicas. As guerras púnicas acontecem, então, em 3 etapas. Só que só me deixa pensar um negocinho aqui, só deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ah, tá. Beleza. Eu tô indo e depois eu vou ter que voltar. Bom, então é isso. Perfeito? Nós temos as guerras púnicas a partir do século III a.C. Então, avanços. Aí eu mostro a questão do mapa aqui. Mapa só para vocês se situarem. Nós temos a Península Itálica, perfeito? Península Itálica, muito bem. Acho que vocês se lembram desses slides aqui também no primeiro ano, vocês devem lembrar desses slides. Ou pelo menos das animações que vêm agora. Então, Península Itálica, Roma vai conquistar tudo isso do século III, então até o século V, desculpa, ao contrário, século V ao século III, antes de Cristo. Aí, eles vão querer ampliar esses territórios. E a ampliação desses territórios significa dizer que já estamos falando de um grupo de ex-plebeus, eu vou citar isso nos próximos slides, mas ex-plebeus, que deixam as suas propriedades, ou perdem as suas propriedades, perdem suas. Onde é que eu tenho o slide aqui? Até aqui. Suas pequenas propriedades e começam a se dedicar ao comércio. Esses caras que são ex-plebeus, que perdem suas pequenas propriedades por ficarem muito tempo nas guerras, não conseguem trabalhar nas terras deles, nas pequenas. E deixa a mulher trabalhando, e deixa os filhos trabalhando, mas não é o suficiente. Não é o suficiente para produzir uma colheita que possa ser revendida a um preço satisfatório que ele possa pagar os impostos. Porque o patrício, ganhando propriedades enormes e escravos, esses escravos estão trabalhando nas terras dos patrícios, que vão também para a guerra. Mas que o filho mais velho, que é a esposa do patrício, eles vão ficar administrando lá o latifúndio. E o preço desse trigo que vai ser colocado no mercado em grande quantidade vai ser menor. E aí o plebeu não consegue vender o seu trigo. O patrício consegue, mas o plebeu não. E aí o plebeu não consegue pagar os impostos, perdem a terra. Esses patrícios, tudo certo. Então esse cara que perdeu a terra passa a ser o nobilita, passa a ser o comerciante. Esse comerciante tem outro, a gente pode chamar ele de negociador. Porque uma vez que ele consegue se dar bem nesse comércio, ele vai de espaço em espaço, observando o que cada área tem. E ele pode comprar dessa área a preços mais baixos, e comprando preço mais baixo num determinado local, ele vai conseguir vender num outro local a um preço maior. E aí ele vai juntando dinheiro. E é sempre assim: compra barato, vende caro, compra barato, vende caro, compra barato, vende caro. Beleza? Tá. Então é isso. E assim ele vai enriquecer. Não é capitalismo isso aqui.
Perfeito? Não é uma lógica capitalista ainda. E nem vai ser durante, sei lá, pode colocar mais 1.700 anos para frente. Sei lá, mais ou menos isso. Né? A gente está nos 200, vai até o século XV, praticamente. Mercantilismo só do século XV. Aí já é o capitalismo, mercantilismo. É o capitalismo mercantil. Mas por enquanto não tem a lógica capitalista ainda. Mas é o comprar barato para vender caro, que é o que as pessoas muitas vezes tentam fazer na antiguidade. Tá? Em toda a antiguidade. Todos os lugares, todos os comerciantes. Então é isso, eles conseguem negociar, por isso que são os negociadores. O negociador. E aí tu pode pensar num termo latino para isso, né? Negoziatore. Não sei se é isso, mas é mais ou menos por aí. Não sei se a pronúncia tá certa. Não sei qual é a região da Itália que tu vem. Tá, mas é isso aí, tá? Então pode achar esse termo na própria questão, quem sabe. Bom, então, mas esses negociadores, eles começam a enriquecer, querem fazer comércio, e cada vez querem ir mais longe, comercializar. E eles vão se deparar na Córcega, na Gália, no sul da Gália, na Península Ibérica, e nas ilhas aqui da Sicília e tal, Malta, eles começam a encontrar com outros comerciantes. Outros comerciantes que têm um histórico já muito forte nas suas veias, lá do tempo dos fenícios. E os fenícios aqui, eu estou falando em 200, eu estou falando do século II, os fenícios vêm do século XX, século XV, século XII. Veja o que é muito mais tempo atrás. Esses cartagineses, que eram ex-colônias fenícias, também herdaram lá dos fenícios a navegação e o comércio. E aí vão se colocar contra os próprios romanos, e os romanos vão colocar contra os cartagineses. Então nós temos as guerras púnicas. As guerras púnicas, então, colocam Cartago versus Roma. E a pressão de Roma vem principalmente por esses negociadores, por esses, então, chamados nobilitas. Que, uma vez ricos, eles se diferenciam dos nobilitas. Vou escrever de novo aqui. Se diferenciam dos plebeus. Plebeus. Se diferenciam dos plebeus. E ao se diferenciarem dos plebeus, eles vão aproveitar daquela lei Canuleia para poder, então, fazer o quê? Se casar com os patrícios. Porque o plebeu, muitas vezes não, ninguém se casou com o patrício. Não vai ter essa possibilidade de casamento. Mas os nobilitas, sim. Desculpa, eu não entendi. Nobilitas são os plebeus ricos? Isso, esses são ex-plebeus, então. Isso, que perderam suas terras, mexeram com o comércio e ganharam dinheiro através do comércio, negociando de um lado com o outro. Mas aqueles plebeus que perderam suas terras e não foram para o lado do comércio, porque não tem aveia, não tem espírito, não tem, sei lá, habilidade suficiente para fazer comércio, esses caras perderam as terras e perderam as terras. Foram fazer um êxodo rural. Eles foram para a cidade, tentar viver na cidade, passar trabalho na cidade, porque ele vai ter que se colocar querendo arranjar um emprego para poder sustentar a família. Entende? Então, o plebeu pobre, que empobreceu, esse cara empobreceu. E o outro que enriqueceu, então são diferentes agora. Vejam que aqui tem uma nova camada social, um novo grupo social. Ok, Manuela? E esses caras que se deram bem, que enriqueceram, vão casar agora com os patrícios, que têm nome. O nome da família do patrício passa a ser, então, também vinculado ao dinheiro do nobilita. Ou seja, eles têm nada mais nada menos do que terras, nome e dinheiro. Óbvio que essa família misturada aqui vai ter uma ascensão, mas não chega perto dos patrícios que casam com patrícios, que estão socialmente falando lá no topo. Então são os patrícios, são os nobilitas,
são os plebeus, e aí são clientes e escravos. Tudo certo? Ou quer que Sim, repita? obrigada. Tá? Então, é nesse sentido. Então, lembrar disso aqui. O nobilita enriqueceu, e esse plebeu passou a se dar bem ali no comércio, e vai, então, fazer pressão em cima desses patrícios para que ocorra uma guerra contra Cartago. E aí entra a questão da guerra contra Cartago. Vamos eliminar os nossos concorrentes comerciais, ou seja, os cartagineses. E aí, a Primeira Guerra Púnica. A Primeira Guerra Púnica envolve aqui as áreas marcadas, as ilhas que estão próximas à Península Itálica. Aí nós temos os romanos ganhando e uma indenização sendo paga para Roma. Essas áreas passam a ser romanas. Algum tempinho depois, são poucos anos depois, ocorre a Segunda Guerra Púnica. E a Segunda Guerra Púnica envolve essas áreas agora do litoral mediterrâneo, parte europeia. Então, como eu disse, leste, litoral da Península Ibérica e o sul do que é a Gália. A Gália, dos gauleses. Lembra dos gauleses? Então estão lá os gauleses fortes lá, o Asterix, o Obelix, estão tudo forte lá, muito bem, os seus descendentes. Quer dizer, sei lá, os caras que vão gerar o Obelix e o Asterix, os Obelix só vai no final da República, né? Então, muito bem, a Gália. Não sei se eu atrapalhei, mas vamos lá. Então, aqui. Aí tem um cara chamado Aníbal. Aníbal é o grande general cartaginês, que é rápido. Não, o Matheus não viu, Matheus. Ô, Matheus, olha aí. Então, beleza. O Aníbal leva os animais, os elefantes para lutar contra os romanos, mas ele faz todo esse percurso mesmo, ele vem até a Península Ibérica e vai indo até em direção a tentar, a tentativa era invadir Roma. Aí eles perdem uma batalha aqui, né, eles perdem a batalha nesse espaço e se dão muito mal, tentam fugir, tentam ir embora e aí conseguem, vão embora. Mas então é declarado então Roma como vencedora da Segunda Guerra Púnica e as terras marcadas passam a ficar vinculadas a Roma. Só que Cartago não desiste, Roma também não. Nesse ponto aqui nós temos, eu botei uma flechinha, uma bolinha, um círculo, não é triângulo, é círculo. Nada a ver. Nós temos eu botei para o lado ali porque eles começam a conquistar as partes entre a segunda e a terceira, a parte grega. Então os gregos agora, a Península Grega começa a ser conquistada pelos romanos também. Então é uma expansão territorial muito forte nesse período do século 13 e 2. Nós vamos ver uma grande expansão territorial. Roma, que só tinha parte da península, passa a ter todas essas áreas praticamente. E em 150 a.C., até 146, tem a Terceira Guerra Púnica, que vai colocar Cartago fora do mapa. Então o Senado romano diz, Delendes Cartago. Não sei como se pronuncia, mas é por aí. Então, ou seja, tiraremos Cartago do mapa. E aí a Terceira Guerra Púnica faz com que Cartago seja retirado do mapa. Ô, Matheus, não era fazer isso, Matheus. Mas aí não resisti. Mas é isso, aí a terra, o Senado manda salgar a terra de Cartago, para não ter mais nada produzido lá, inclusive. Muito sacanagem. Tá? Bom, aí eu tinha dito para vocês as batalhas entre romanos e cartagineses, envolvendo até elefantes de guerra, do general Aníbal. E aí, bom, as três vitórias romanas. A partir disso, nós tínhamos, então, a Península Itálica totalmente romana, Córcega, Sardenha, Sicília, Malta, Cartago, toda a parte rosa aqui da Península Ibérica e uma parte ainda que não está aqui, mas é da Gália, vai acabar sendo romana. Eles tinham conquistado isso tudo nas Guerras Púnicas, mas também conquistaram o verdinho agora, tá? A parte maior aqui verde, a parte da Península Grega, a parte da Ásia Menor. Muito bem, esse é o detalhe inicial. Com o tempo, eles vão conquistando o azul, que é o próximo momento ali, tá? O amarelo depois. Então, o azul aqui, primeiro, depois o azul aqui no norte da África. E o amarelo, laranja vem, depois o amarelo. Primeiro o laranja, depois o amarelo. E aí vai. Tá? Tem mais verdinho aqui, depois tem mais amarelo lá, e aí, beleza. Até as muralhas do Imperador Adriano. Estão vendo aí?
tá? Muito bem, lá na Bretanha, que são... Eu acredito, né? Eu nunca li nada a respeito, mas eu acredito que essas muralhas do Adriano, esse fazem parte daquele do Game of Thrones, né? Eu acho que é isso, né? Não? Aquelas muralhas, não? Dos povos, não? Não? Nada? Não? Não sei. Eu nunca li sobre isso, mas eu penso a respeito, assim, tipo, sabe aquele... Vocês viram os Game of Thrones ou não? 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 Não. Tá. Bernardo, fala, Bernardo. Não. Pô, Bernardo, jurei que tu ia me confirmar essa hipótese de trabalho. Não, mas eu acho que quando a gente fala, quando a gente for lá falar da Idade Média, a gente pode falar do Game of Thrones um pouco, né? Da Inglaterra, século X, XI, como é, os caminhantes, aqueles, como é, os caminhantes brancos, não, os andarilhos brancos, eu não sei como é que se pronuncia, mas foi. Então, ou seja, tudo aquilo que eu expliquei até agora, dentro desse conjunto de informações que eu tentei amarrar o máximo possível, vem a partir de agora. Não confundam, portanto, não é uma segunda onda de informações. É a mesma informação que eu já dei um spoiler antes, agora estou inserindo nos slides, perfeito? Então está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Nobilitas, plebeus perdendo terras, nobilitas ganhando projeções, expansões territoriais, soldados perdendo mais, plebeus perdendo terras, mais nobilitas conseguindo ascensão, mais soldados indo para a guerra. O cara tá primeira, segunda, terceira guerra púnica. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, olha só. É óbvio que vamos ter modificações no modo de vida econômico e social a partir dessas conquistas territoriais. Obviamente que no Ocidente conquista-se terras. E esses latifúndios, que significa então terras, latifúndios, riqueza imóvel, muitas vezes até vão parar nas mãos dos próprios patrícios. Outras áreas vão para as elites parceiras de Roma. No Oriente, que seria o que é, nesse caso, a parte mais rica, e aí a gente vai ver o Oriente, né, quando se fala questões como a Grécia, ou como as cidades gregas, imagina, a Ásia Menor, digamos, a parte onde nós vamos ver lá os fenícios, os mesopotâmicos, né, que já tem uma história muito mais, digamos, de desenvolvimento e de progresso do que a parte ocidental, nós vamos ter o luxo e a cultura do Oriente. Eu não estou falando do Egito ainda, perfeito? Porque o Egito é só depois. Mas é o luxo do Oriente, é o luxo daquelas estruturas enormes, de grandes construções, né, com zigurates, com as questões mais luxuosas realmente, como a gente estava comentando antes. Aí nós vamos observar aqui a questão do nobilita, que se organiza, o nobilita vai ser chamado também de negociador, ou de homens novos, ou ainda de cavaleiros, que é o cara que tem a riqueza móvel, que é a riqueza do comércio. Então, a riqueza imóvel da terra e a riqueza móvel do comércio. E ele vai concentrar dinheiro aqui nesse caso. Também modificamos a estrutura romana, quanto mais terras, mais escravos, e aí nós temos cada vez mais um modo de produção escravista. E aí a dependência da mão de obra escrava. Dependência. E aí mostro em números para vocês. Olha só, no século III antes de Cristo, nós tínhamos ali 60 mil escravos dentro de um ambiente de 4,4 milhões de homens livres. Com as conquistas territoriais, com as expansões, com as ações aí, 43 a.C., ou seja, século I a.C., nós vamos ver 4,5 milhões de homens livres, ou seja, não tem uma grande modificação, mas nós temos 3 milhões de escravos. Muito bem, então nós temos a dependência da mão de obra a partir de agora. E olha, observamos, obviamente, que não cresce o número de homens livres, ok? Não cresce o grande número de homens livres. Mas é isso, mas o número de escravos, nem sei quanto vai multiplicar aqui. Deve ser 10 na 23. Não, tô brincando. Eu lembro em número de que tem expoente ali, eu lembro do 10 na 23. Não sei porquê. Eu não sei se é negativo. 10 na menos 23, 10 na 23. É 10 na 23, né?
Ou não, sei lá. Eu não gosto de química lá, que eu também não aprendi. Eu e o... Quem é que disse que que não aprendeu lá? Era o... O Lide. Não, não era o Lide. Alguém falou hoje de manhã, quem foi? Acho que foi o Rafael. Rafael, é isso aí. Rafael, não foi o Lide nada. Foi o Rafael. Eu e o Rafael não aprendemos química. Então, beleza. O Rafael deve estar estudando química. Então, beleza. Então, é nesse período aí que se conquista... conquista-se a Gália, né? Nesse momento aqui também nós temos as conquistas de Gália. E aí a volta da Gália, claro que toda a rivalidade entre franceses e italianos são colocados nos quadrinhos, né? Que eu nem sei, acho que é da década de 60, 70. Mas é isso. Quem já leu Asterix e Obelix já identificou essa questão de, bom, os gauleses nunca perderam para Roma, né? Nunca perderam para Roma. Não, mas vai ser no século I a.C., que nós vamos ter a Gália totalmente conquistada pelos romanos, sem grandes dificuldades ali. Não tem poção mágica, não tem nada disso. Esquece. Bom, e tudo aquilo que está acontecendo também volto lá para o século IV e volto agora ao século III, II, né, para dizer o seguinte: os pequenos e médios plebeus, os pequenos e médios proprietários de terras, que são os plebeus, perdem suas terras, migram para a cidade, esperam trigo do Estado e circo. Então, o que eu posso dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a expansão territorial vai ser ruim para os próprios plebeus. Porque muitos plebeus vão acabar fazendo um êxodo rural, vão parar na cidade de Roma, ou nas cidades romanas, e não conseguem nunca mais recuperar suas terras, suas pequenas propriedades, que foram engolidas ou pelos patrícios ou por outros aliados da elite romana também. Então, esses plebeus que não concorriam com os preços produzidos, né, digamos, pelos patrícios, que produziam pouquíssimo trigo e não conseguiam vender esse trigo, não conseguiam pagar seus impostos, acabam, então, perdendo a sua propriedade, ficando sem trabalho. E na cidade de Roma, por exemplo, um grande número de plebeus acabam se fazendo presentes na periferia da cidade. Então nós temos os plebeus ampliando o seu número, mas ficando na volta do grande centro romano. Beleza? A cidade vai crescer, mas vai ficar uma cidade com muita gente desempregada. E nós vamos ter uma república, não é nem império ainda. Então, uma república forte economicamente, uma república com grande território, uma república que tem grande mão de obra escrava, mas que tem seus cidadãos passando grandes necessidades na periferia da cidade de Roma. Eles são cidadãos, mas eles estão com grandes dificuldades. Tudo certo? Bora. Fala. Perfeito. Mas e daí? Não, eu estou falando diferente, eu estou falando são 3 grupos sociais, de novo, eu estou falando dos plebeus, eu não estou falando dos nobilitas. Então, antes aqui, se a gente fosse pensar na questão de uma pirâmide social, horrível, mas beleza, aqui patrícios, nós temos então, aqui, vamos botar nobilitas, nós vamos botar aqui plebeus, e aí escravos. Tá? Eu vou botar aqui os clientes, então. Bom, então, são 3 grupos sociais diferentes. Esses nobilitas, eles deixaram de ser plebeus. Esses nobilitas têm dinheiro. Tanto tem dinheiro que se casaram com os patrícios. Tanto tem dinheiro que se casaram com os patrícios que vão conseguir, inclusive, a representação no Senado. O Senado vai ser feito por aqueles caras de sangue, patrícios, das famílias tradicionais, famílias, comunidades gentílicas, e daqueles que acabaram ascendendo por casamento, que são os nobilitas.
Entende, Oliden? Então nós temos 3 grupos sociais que são cidadãos romanos. Esses 3 são cidadãos. Mas não confundir nobilitas e plebeus. Os plebeus estão passando dificuldade. Esses perderam tudo. Ou grande parte do que tinham. Os nobilitas, e fizeram o êxodo rural. Os nobilitas, eles também perderam inicialmente, mas eles conseguiram recuperar pelo comércio. E ficaram ricos. E isso já traz uma grande diferença nesse sentido. Beleza? Boa. Então tá. Então, eu só li o amarelo antes, né? Os pequenos e médios proprietários rurais, que eram os plebeus, perderam suas terras por não conseguirem pagar nada, migram para cidades e esperam a ajuda do Estado. E a ajuda do Estado já é no final da República, inclusive. A ajuda do Estado já vem na tentativa de fazer com que os preços dos produtos sejam tabelados. E aí vem numa medida do Caio Graco isso. Vem também na tentativa de assessorar esses plebeus dando comida para eles. Não mais ao preço de mercado, mas um preço inferior de mercado ou até mesmo de graça. Porque esses caras não estão felizes. E uma vez que esses cidadãos plebeus, que passam grandes dificuldades, não estão felizes, isso é um problema para a própria cidade. A própria cidade vai observar neles a possibilidade de um estouro com revoltas. Essas são as revoltas dos plebeus. E aí, guerra civil. E aí, ditadura. Vamos acalmar com o ditador. Perfeito? Mas essas são as cenas das próximos slides. Então, quando a gente fala de reformadores romanos preocupados com esses plebeus que estão saindo do campo, indo para a cidade, passando dificuldades na cidade e até podendo se revoltar, existem esses irmãos gracos que tentam solucionar o problema da crise agrária. Essa tentativa vem com um projeto de uma lei que limitaria as terras nas mãos dos patrícios. Lembram daquelas estruturas que eu falei para vocês? Aquele ager públicos, aquela terra que seria do Estado, que seria uma terra pública. Bom, eles tentariam rever essas terras públicas, que foram confiscadas pelos patrícios, queriam rever essas terras e distribuir em lotes para os plebeus que estavam em Roma. Então, para que isso pudesse ocorrer, eles determinariam que os patrícios teriam que ficar com 125 hectares de terra, somente, porque eles tinham grandes latifúndios. Eles poderiam, por filho, vincular a essas terras 125 hectares mais 62,5, que seria metade. E ainda, eles ganhariam uma indenização pelas terras devolvidas. Uma vez que essas terras fossem devolvidas, eles loteariam essas terras e devolveriam as pequenas propriedades para os plebeus. Ou seja, seria um êxodo urbano agora. Aconteceu, e estava acontecendo, um êxodo rural. E aí encheu a cidade de Roma. Agora seria o contrário. A tentativa aqui seria fazer com que ocorresse um êxodo urbano. Tirar os plebeus da cidade e devolvê-los às suas pequenas propriedades. Imagina, esses pequenos proprietários rurais, esses plebeus, que perderam suas terras, nós temos que identificar que esses caras foram muito importantes nas conquistas territoriais romanas. Porque eles eram aqueles caras que estavam lá na linha de frente lutando contra os outros povos. Compreende? Então eles estavam beneficiando Roma e estavam perdendo para as suas próprias propriedades. Então esse é o Tibério Graco, o primeiro irmão Graco ali para poder fazer a tal de reforma agrária. Que não deu certo. Obviamente, tinha que passar no Senado, não passou no Senado. Não aconteceu nada. Ficou assim. 10 anos depois, nós temos o Caio se fazendo representar dentro do tribunato da plebe. Detalhe, esses caras são tribunos da plebe. Aí tu vai me dizer, mas eles são plebeus? Eu vou dizer, não, eles são nobilitas.
Eles tinham aqueles, né, mas eram, sei lá, pessoas que acabaram defendendo os plebeus. E são tribunos da plebe. Então, o Caio Graco, ele levou também, reaplicou, tentativa de reapresentar aquela lei agrária que o irmão tinha colocado, e além disso, foi bem sucedido com as leis frumentárias, que era uma lei que determinaria a venda de trigo à população urbana por um preço inferior ao do mercado. Então, para tentar ajudar esta plebe que estava com problemas dentro da cidade de Roma. Bom, alguns problemas ocorreram, né? O Tibério foi morto e o Caio acabou se matando. Não se matou, suicidou-se. Fala. Professor, o Caio não morreu também por causa do Senado? Sim, então, os dois acabaram muito pressionados. O primeiro acabou, né, sendo morto e o Caio acabou com uma pressão muito forte, muito grande, mandou um escravo dele matar ele. Mas, no final das contas, foi tudo por uma pressão dos senadores que não queriam, obviamente, né, essa lei, esse projeto de reforma agrária, essas questões que beneficiariam, que tentariam tirar as terras dos próprios senadores, dos próprios patrícios, nesse sentido. Também é uma lei que acaba não vigorando. A lei frumentária vigora por um tempo, mas depois também acaba sendo substituída para entrar a questão do pão e circo lá, né? Mas é isso. Perfeito? Então, são duas tentativas de reformas que não foram bem sucedidas. Nós estamos falando aqui do século II a.C., perfeito? Isso aqui é 2 a.C. Tem quem diga que esses caras aqui eram grandes estudiosos da democracia ateniense, então, de alguns livros, mas escritos, né, dos mais populares, digamos, democratas atenienses, né, no final das contas. Então, é bem provável que eles tenham tido conhecimento de algumas ações de Atenas. Deixa eu ver se esse vídeo está passando aqui. Tá. Eu vou passar para vocês isso aqui, peraí. Eu vou tirar meu áudio e vou botar o do computador. Roma almeja as riquezas naturais da Bretanha. Seus metais preciosos. Nas profundezas do subsolo, chumbo usado nos aquedutos. Ferro, cobre e estanho para ferramentas e armas. E prata para financiar os exércitos. Era só isso mesmo. Então, nós temos uma projeção romana muito forte. E Roma está conquistando cada vez mais matérias-primas ali para também continuar se expandindo. O que eu posso mencionar a partir desse momento então, é que, além dessas reformas que não passaram no Senado, essas reformas que não passaram no Senado geraram uma série de conflitos, não só de revoltas dos plebeus, mas também revoltas dos escravos. Uma vez que, bom, a gente não precisa pensar muito para estabelecer que o escravo conquistado não quer ser escravo. Obviamente. E o plebeu que está passando dificuldade não quer passar dificuldade. Então, tanto plebeus quanto escravos se revoltam nesse período do século I a.C. 2 e 1 a.C. Tá? Aqui nós já temos os primeiros sinais de enfraquecimento da República Romana. Vejam que nesse cenário, era isso que eu disse, nesse cenário, Roma está numa ascensão econômica. Perfeito? Roma não está em crise econômica. Roma está muito bem economicamente falando. Roma tem muitos escravos. Roma tem muita riqueza. Roma tem um grande comércio. Roma é imperialista e está se organizando de tal forma que a sua cultura seja colocada em diversos outros locais. Então, na Bretanha, na
que está sendo conquistada, mas na Gália, na Península Ibérica, em outros espaços, nós temos a cultura romana sendo estabelecida nesses pontos. Falar em cultura romana, nós temos aqui o politeísmo romano, né? Vocês sabem disso também. Nós estamos falando antes de Cristo, no séculos antes de Cristo, então é só politeísmo. Depois de Cristo também é politeísmo, mas aí o cristianismo começa a ascender. Mas politeísmo. Tudo bem. Então, as revoltas de escravos, aqui o Esparta, por exemplo, que reúne praticamente 150, 200 mil escravos para lutar contra os romanos, e aí os romanos vão ter que se organizar para bater nesses escravos. Pô, mas são 150 mil escravos. No caso, é um grupo muito grande de escravos que são organizados. E aí as legiões romanas vão ter que entrar em ação. Mas isso já faz com que Roma sinta essa ação, né, no final das contas, política, porque é uma questão política. Então, quando a gente fala da crise da República, nós estamos falando da crise política. Nós não estamos falando de economia, nós não estamos falando de comércio, não estamos falando de riquezas, de nada disso. E essa foi uma questão da URGS 2019. URGS 2019. Queriam que vocês confundissem crise republicana com crise imperial. Tá? Aí quando vocês observarem, né, que a crise da República tem a ver com questões econômicas, falta de escravo e tal, não caiam nessa. Não caiam nessa. Perfeito? Muito bem. Então aqui é uma questão política, propriamente dita. A República, dando sinais de enfraquecimento, nós vamos ver então que o exército passa a ser cada vez mais importante. Porque uma vez que a expansão territorial continua, nós temos terras cada vez em maior número, nós temos escravos em maior número, e isso beneficia muitas vezes os próprios patrícios. Então o exército passou a ser um elemento, uma instituição importante. Os generais passaram a se tornar os grandes e importantes personagens dessa história. E uma vez que esses generais começam a ascender em cargos importantes, porque são patrícios também, nós vamos observar então que os senadores começam a perder lugar, perder espaço. E quem é que vai substituir, então, esses senadores? Ou na questão de mando, porque os senadores sempre vão existir. Então, quem é que vai ocupar o lugar de mando desses senadores? Os próprios generais, que serão os ditadores. Crise política chama o ditador. Como na cidade de Atenas, crise política chamava-se, no final das contas, o tirano. Perfeito? Então começamos a ver uma série de generais ditadores. O primeiro general foi o Mário. Mário. Que Mário? O Mário. Não riu, Matheus. Bom, o Mário, eleito cônsul, profissionalizou o exército, determinou salários para os soldados, participação nos espólios de guerra e aposentadoria para esses soldados. Soldados agora são profissionais. Não vão mais ser convocados os plebeus? Não. Os plebeus passam, muitas vezes, a serem membros do exército, como soldado. E aí já projeta um ponto importante. Vou receber salário, vou ter uma aposentadoria, que vai ser terra longe de Roma, mas vai ser terra. Essa terra está sendo conquistada, uma vez que eu participe 15 anos do exército, eu vou pegar uma parte dessa terra e vou ficar para mim. E aí entra a questão do gladiador lá. Lembra do gladiador? Do filme? Do cara? Aquele? Não? Também não viu? Não. Matheus, o que tu faz, Matheus? Só não vê filme, nem série, nem... Matheus. Sacanagem. Só fica lento. Muito bem. Nada de condenações. Mas imagina quem viu aquele... Não sei como é que é o nome do cara, personagem. Mas o cara, lutou no exército e ele ganhou a terra. E aí tava lá tentando aproveitar a vida e foi convocado de novo. Mas, e aí não quis ir, aí vai ser escravizado, vai ser gladiador. Mas vamos lá. Então, participação nos espólios de guerra, terras para sua aposentadoria.
general Mário. Depois aparece o Silas. O Silas, ele vai, como ditador, como general também, ele vai se aproximar do Senado. E uma vez que se aproxima do Senado, ele tenta devolver o poder aos senadores. Porque a ditadura também tinha isso. Também era por um tempo limitado. A ditadura tem um tempo de duração. Assim como a tirania. Mas o Silas, uma vez que morre, entra uma nova disputa pelo poder. E não deixam esses senadores assumirem. Nós temos mais 3 generais assumindo o poder ao mesmo tempo, que vai ser o que consideramos o primeiro triunvirato. O primeiro triunvirato, Pompeu, Crasso e Júlio César, acabam então no poder. Seriam os 3 juntos, só que esses generais vão ter aqui conflitos. Cada general tem a sua tropa, tem o seu exército, tem as suas legiões, as legiões romanas. Cada legião vai ser ligada a um general. Os soldados são ligados aos generais. É como se fosse o exército pessoal do general. E aí eles vão entrar em conflito pelo poder. E aí, nesse primeiro triunvirato, surge a figura do Júlio César como um grande líder. E ele assume a posição de ditador vitalício, derrubando os outros 2. Como ditador vitalício, o Júlio César acaba conseguindo, aos poucos, tirar o poder do Senado, ficar com ele como o grande homem do poder romano, não faz nenhuma grande reforma para a plebe, mantém o funcionamento das instituições republicanas, mantém o Senado ativo, mantém as assembleias ativas, mas, no final das contas, ele assume o poder de modo geral. E ele fica sendo um ditador até, claro, como disse, vitalício, então até o fim da sua vida. Só que o fim da sua vida vem cedo, porque ele governa 2 anos. Ele entra como ditador em 46, ele morre em 44, assassinado pelos próprios senadores. Numa visita que ele fez, né, ao Senado, ele acaba sendo, dentro de uma conspiração, estabelecido ali como, né, vai ser morto, vai receber uma série de facadas, adagas no corpo, sei lá. Bom, então, a ditadura foi aos poucos corroendo as bases da República e preparando o terreno para a implementação da monarquia imperial. A própria República vai sendo derrotada por dentro a partir dessa ditadura, que acaba sendo uma concentração do poder nas mãos de uma pessoa. E a República vai ganhando, vai tendo sinais de enfraquecimento, e esse autoritarismo, esse ponto de poder nas mãos de uma pessoa acaba sendo mais forte. Com a morte do Júlio César, nós temos mais um triunvirato, né? Então, o segundo triunvirato formado por Otaviano, Marco Antônio e Lépido. O Júlio César já tinha se aproximado do Egito. Agora o Marco Antônio vai se aproximar do Egito. Vai também, cada desses generais aí vão acabar tendo as suas próprias tropas, vão entrar em conflito um com o outro, e aí no final nós temos Otávio versus Marco Antônio, o Lépido sai da jogada, e o Marco Antônio, mesmo associado ao Egito, a Cleópatra, nós temos o Otávio vencendo e se tornando, agora não mais respeitando as instituições republicanas, no sentido de ainda ficar numa república, ele inicia o império, torna Roma um império. Então agora nós temos o Otávio Augusto. Lembrar que Otávio Augusto, César, entre outros, são títulos títulos políticos, títulos príncipe também, títulos, são tudo títulos. É o primeiro cidadão romano, é o cara que é o líder político e é o cara que é o grandão, sei lá, quase que um soberano, assim, um cara, né, pomposo nesse sentido. Deixa eu ver se vale a pena passar isso aqui para vocês. Não.
Então, continuamos. Aqui eu estou mostrando para vocês, a partir do mapa, todas as conquistas romanas em vermelho ali. Então vai sendo, essa área toda sendo romana. Não tem áudio aqui, é só uma bobagem. Bom, começamos o Império, portanto, a partir do Otávio Augusto. Otávio Augusto, quem dá esses títulos de Augusto, Príncipe e César, tal, é o Senado, perfeito? Então o Senado nunca desapareceu. Não caiam também nas questões, nas alternativas que dizem que o Senado, digamos, sumiu, evaporou. Não, não, não. O Senado está lá. Os senadores estão lá. E é necessário que esses senadores, digamos, concordem com as questões do próprio general, do próprio imperador. Então o Senado está lá batendo martelo para o imperador. Beleza? O Senado está lá batendo martelo para o imperador. Estão concordando com o imperador. Nós temos, quando a gente fala do Otávio Augusto, é um momento de apogeu do Império Romano. É um momento de Pax Romana, é um momento de estabilidade política, é um momento de que ele não vai ter grandes problemas na cidade. Nem no Império, aliás. Não só na cidade de Roma. Ele consegue acabar com as revoltas, ele consegue fazer com que o plano cultural seja elevado, o plano artístico seja elevado. A gente tem uma hegemonia romana, a gente tem um domínio romano. E aqui é o que eu lembro, ó, hegemonia, né? Domínio. Paz. Ou seja, paz significa dizer que tu tem um soldado a teu serviço. E esse soldado a teu serviço, esse soldado profissional, está acabando com as revoltas locais. Então nós não temos revoltas. Sem revoltas. É um controle da plebe com pão e circo. Essa plebe não vai se revoltar porque está ganhando comida e diversão. Então, aquele problema político que vinha sendo enfrentado durante o final da República cessa com o Império. Por isso que eu disse que era um problema político e não econômico. Agora, daqui a algum tempo, nós vamos ver que os problemas se tornarão econômicos. Então, nós temos expansões territoriais, exército conquistando escravo, nós temos intensificação do comércio, as cidades ganhando projeção, cidades importantes, né? Roma construindo novas cidades, influenciando a construção de novas cidades. E aí, não lembro se eu fiz com vocês, mas não sei se foi com vocês, acho que não sei. O modelo de cidade romana está sendo colocado para outros locais. Então, aquele modelo de cidade plana e de cidade com ruas traçadas, planejadas, né, retas, 90 graus e tudo certo, ângulos de 90 graus. Então, paralelas e perpendiculares. Então, esse tipo é uma espécie de uma cidade romana. Esse é o legado também, um dos legados, né, da cidade. Não só também a questão do direito. O direito vai sendo cada vez mais importante aqui também. Espalhado para todos os lugares onde Roma se coloca. Mas o modelo de cidade é o modelo de cidade romana. Tá? Então nós temos então uma série de outras cidades, Londres, nós temos Paris, nós temos, né, uma série de cidades na Península Ibérica também influenciada pela construção romana. Muito bem. Barcelona, talvez, não sei. Não sei, Barcelona, não sei. Foi. Então, mas Paris é. Expansão territorial. Então tudo está muito bom aqui. Nós temos o século I a.C., é o século do Augusto, é o século de ouro, é o século do auge, do apogeu. Por isso que é o Alto Império. O Alto Império aqui é porque nós temos, ao contrário aqui, o Alto Império é porque nós temos um domínio muito forte de Roma. Muito bom. Coliseu construído não pelo Otávio Augusto, mas pelo seu sucessor. Então é o próximo imperador ali que vai construir o Coliseu. As lutas de gladiadores, o público ficando entretido com todas essas questões do dia, né, manhã e tarde, sendo contemplado aqui com festividades, com entretenimento, com pão barato, pão distribuído. Então, tá todo mundo feliz. Deixa eu ver se vale a pena isso aqui. Sim. Já passo aqui.
Na época, Roma já havia construído 400 mil quilômetros de estradas, suficientes para circundar a Terra 10 vezes. Linhas de navegação conectavam 250 grandes portos. É assim que Paulo dissemina sua palavra. A estrada romana variava de 2,5 a 4 metros de largura, suficiente para um exército marchar em uma formação de 6 homens lado a lado. As estradas ligavam as cidades romanas. E os povos conquistados tornavam-se cidadãos do Império. Paris, Londres e Barcelona seguiram o mesmo projeto. Casas de banho, templos, praças. E uma arena, local do espetáculo mais popular de Roma, os Jogos. Jogos vorazes. Ô, senhor, uma pergunta, desculpa te interromper. Não, que isso não. Essa coisa dos romanos dominavam e quem era dominado podia virar cidadão. Era na Roma Antiga inteira ou só no Não. Império? Beleza. É a partir de uma parte da República. Na República já temos isso, sim. Tá? Aí vai sendo expandido para outras áreas, mas vamos começando assim, ó. Por exemplo, determina-se que da Península Grega, Ásia Menor, começam ali a ter os primeiros homens livres sendo cidadãos. Aí depois vai se expandindo cada vez mais. Aí pega mais pessoas. Aí chega um determinado momento que todos os cidadãos livres, todas as pessoas livres do Império inteiro passam a ser cidadãs. Mas vai sendo em áreas específicas e depois se expande completamente. Tá? Mas já dentro da República, no Império também continua essa expansão de cidadania. Então, como vocês viram ali, são os próprios soldados romanos, uma vez que não estão em guerra, que estão construindo estradas. Perfeito? São os próprios soldados. Então, linhas, e aí aquele ditado, que não sei se é o mais correto que se coloca, mas é aquela questão de que todas as estradas levam a Roma. Mas, nesse sentido, né, mesmo não sendo, mas Roma é uma grande construtora de estradas. E, além disso, o que eu estou mostrando para vocês também, nessas questões de construção, é o imperialismo romano. O imperialismo romano vem desde da República. Então, não precisa ser império para ser imperialista. Né, Laura? Onde é que está a Laura? Não, brincadeira. Não sei se era a Laura que respondia a questão. Mas, muito bem. Então, nós temos nesse sentido. A Júlia. Não, tá, foi. Então, no final das contas, era isso. Nós temos marcas romanas em vários lugares desse império, da república, aliás. Muito bem. Muito bom. Então, Arco do Triunfo, Panteão, obras, né, outras obras. Então, nós temos, quando a gente fala do Alto Império, a gente está falando do apogeu. E aí, todos esses aqui são do Alto Império. Alto Império. Nós temos aqui, então, ascensões, Alto Império. Beleza? Então, a dinastia Júlio-Claudiana, e é uma dinastia aqui que é um pouco diferente também, tá? A dinastia é uma sucessão de pessoas da mesma família. E aqui não é da mesma família, porque não era sucessor hereditário. O sucessor era político. Uma vez que o Tibério, que foi o cara que iniciou o Coliseu, esse cara tinha um apadrinhado, tinha um afilhado político, ele determinava que aquele cara ali seria o cara que estava sendo preparado para assumir o Império Romano. Perfeito? E isso, então, acontecia não necessariamente sendo o cara de sangue, o filho de sangue, o filho consanguíneo ali, né? Era uma dinastia, mas era uma dinastia planejada com os melhores políticos da época, nesse sentido. E o cara se aproximava e aí aprendia com a aproximação. Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano, Tito, Domiciano. Aí, bom, nós temos, então, esses imperadores importantes, tá? Mas o Trajano faz com que nós tenhamos, nesse período, a maior expansão territorial do Império Romano. O Marco Aurélio, esse cara aqui é importante, porque é um grande sábio, um grande intelectual, Marco Aurélio. Só que o Marco Aurélio foi o cara que começou a enfrentar as primeiras hordas de bárbaros.
as primeiras invasões bárbaras, ele ganha, ele não deixa entrar no Império, mas é o primeiro a ter contato com os germânicos vindo do norte. E o Marco Aurélio passou o seu cargo de imperador para o seu filho, consanguíneo. Aí sim. É a primeira estrutura aqui de filho político mesmo. Filho, não é político, desculpa. Filho de sangue, nesse sentido. O Cômodo era filho do Marco Aurélio. Aí nós temos a última dinastia, a dinastia dos Severos. O Caracalla, a URGS cobrou lá em, sei lá quando, 2014, 12, 10, o Édito de Caracalla, que aqui sim estendeu o direito à cidadania para todas as pessoas livres do Império Romano. Veja que isso aqui já está no século II, III, talvez, III. Perfeito? Depois de Cristo. Isso mostrando a importância econômica e das províncias locais, e que essas províncias poderiam também dedicar essas pessoas livres para a composição de soldados para o exército. Então, quanto mais soldados, melhor. Só que aqui nós já temos um problema. Quando a gente fala do século III, nós já estamos falando de um fator que está correndo riscos. O século III, e eu estou encerrando a aula, eu não vou entrar em grandes fatores aqui do século III, mas o século III marca a grande crise do Império. O século III é o momento da crise romana. Então, o século III depois de Cristo. Até o século III, nós temos o Alto Império. A partir do século III, nós temos o Baixo Império. Baixo Império é crise. Se o Alto Império era o Principado, o Baixo Império é o Dominato. E aqui nós temos, num determinado momento, a tentativa de imperadores começarem a ser divinizados. Beleza? Então nós temos umas tentativas de alguns imperadores se tornarem reconhecidos como sendo propriamente um deus na Terra, um deus dentro do panteão de deuses romanos, a partir do século III, depois de Cristo. Veja só. É óbvio que quando a gente está falando do século III depois de Cristo, obviamente que o cristianismo já está crescendo, já tem aí mais ou menos 250 anos, praticamente. É isso? Cristo começa a divulgar os seus ensinamentos a partir dos 30 anos, talvez, um pouquinho antes, né? Lá pelos 20 e poucos anos, 30 anos, começa a divulgar os seus ensinamentos, morre aos 33. Lembra? Tudo certo? Tá? Tudo bem? E aí os apóstolos, eles continuam essa missão de espalhar a palavra de Cristo. Tudo certo? Tudo certo. E um deles é Paulo, que aproveita as estradas romanas, que estava dizendo no videozinho ali, Paulo consegue disseminar, então, claro, ele aproveita essas estradas para divulgar, e caminhar, né, e levar a palavra de Cristo por todo o Império. Óbvio que esse cristianismo, ele vai ser cada vez mais forte, principalmente naqueles que possuem camadas sociais mais baixas, que não vê a ascensão dentro do Império Romano, mas também pensa que, a partir da divulgação das ideias cristãs, ele vai atingir o auge, não nessa vida, mas na vida no paraíso, com Cristo, com Deus, com todos os que estão lá, na nuvem. Na nuvem. Chegamos lá. É na nuvem, né? Na nuvem. Não é paraíso, não é na nuvem. Pois é. Então, na nuvem, é no Google. Não. Então, nesse sentido. Projeção para outra, não nessa vida, para outra vida. Perfeito? Então, nós temos um cristianismo que tem como base uma estrutura mais humilde, de uma população mais humilde. Escravos, ex-escravos, plebeus. Beleza? E esses cristãos olham para o imperador, que quer ser um deus, e vai dizer, não é o nosso, pelo menos. Já que nós somos monoteístas, porque viemos da mesma linha dos hebreus. Cristãos, hebreus, tá? Okay, tudo bem? E aí, politeísmo romano, outra linha. E aí entra o choque. O choque que a gente continua na próxima aula. Porque agora tem o jogo do Inter. Também. Muito bem? Alguma dúvida? Estou aqui para disposição para
tua exposição, a gente sai, lembra Matheus, desse slide. Tá? Muito bom. Da crise do Império. Muito bem, então eu estou à disposição de vocês para dúvidas. E eu largo agora, também, finalizar, descartar, fechar. Na própria estrutura do cursinho, eu vou criar aquilo que eu tinha mencionado, que era o simulado. Tá, vocês não viram a crise do Império, mas isso não impede que vocês possam resolver as questões do simulado 1 de história. Ok? Então, claro, não vão também se atrapalharem muito para a questão das próximas testes ou provas trimestrais, não sei. Façam quando for possível, não olhem as respostas. Então, simulim. Simulim é porque é sim, mulão, não, sim, não, nada a ver, né? Simulim 1, só antiga, quer dizer, pré-história antiga. Ah, mas pré-história. Mas é pré-história. Enfim, mas pré-história eu botei pré-história. Pré-história antiga. Antiga, clássica e oriental. Perfeito? Bem, todos, muito bem. Foi. Ah, mas não tem o logo do província. Tá. Paciência. Beleza?